Meu nome é Vitória Giovana. Eu sou o Felipe Braga. Meu nome é Thiago Meireles. E nós somos o Pó Direito. Felipe voltou, hein? Eu tô animado. Gente, Felipe voltou do Canadá. Ele voltou do Canadá, entendeu? Depois de uma temporada, inclusive nesse período todo, Felipe noivou. Felipe ainda não casou, mas eu acho que vai casar logo mais. E resumo, Thiago conseguiu enrolar mais um ano a Natália. Mas vai sair. Olha. Mas vamos pro que interessa o convidado, né? Hoje nós estamos com um convidado super especial. Que ele é advogado, Thiago. Advogado, juiz. Opa, advogado, juiz, pode. Fica que você vai entender essa dinâmica. Cara empresário, E vem mexe com trazer tudo um pouquinho. E vem trazer uma grande novidade pra gente de como exercer essa função, né? Que eu acho que esse chamado que é a advocacia. Isso. E também esse outro chamado que é a magistratura. Nosso convidado é o José Vitor. Palmas! Bom, José, conta aí um pouco como que você quer ser chamado. Eu sempre pergunto do convidado como que ele quer ser chamado. Vitor, José Vitor, tanto faz. Tranquilo. Então vamos lá chamar de Vitor. Doutor não. Vitor, conta aí um pouquinho sobre a tua trajetória. Como que foi pra você chegar, pra se tornar advogado? Na verdade, eu me formei, eu sou de Cuiabá, né? Eu cresci em Cuiabá, sou paranaense, mas cresci em Cuiabá. Me formei lá e eu sempre tive o desejo de sair de Cuiabá, né? Era um desejo de... Cuiabá é uma cidade grande, né? E eu achava que indo para uma cidade menor eu podia crescer e me destacar profissionalmente em menos tempo, né? E, na verdade, na época eu tinha uma companheira, né? E a gente mirou o Acre. E passando por Porto Velho, eu saí de manhã cedo de Cuiabá para cá e cheguei aqui à noite. Descansei e tudo. E aqui tava o boom das usinas na época, em 2008. Então, vi aquele movimento, cidade bem movimentada, mas eu não tinha amigo, não tinha emprego, não tinha dinheiro, não conhecia a cidade, não tinha nada aqui. E aqui fiquei. Aqui eu resolvi abortar a missão do Acre e aqui fui ficando. Trabalhei no escritório de advocacia aqui, que era do Irã Marques, né, que hoje é desembargador pelo 5º Constitucional. E em pouco tempo fui nichando minha advocacia na área empresarial, montei em 2012 meu próprio escritório. E tô aí nessa caminhada aí, desde sozinho, né, montando meu próprio escritório, desde 2012. Então, para mim a Porto Velho foi a melhor decisão da minha vida, foi vir para essa cidade. Eu costumo dizer que aqui eu só saio se me expulsarem, mesmo assim eu acho que eu ainda volto escondido. Virou Acre. Isso é tão legal, né? Eu amo essa cidade. As pessoas, elas costumam, pelo menos as pessoas que nascem aqui, e algumas pessoas que vêm pra cá tem aquele pensamento de essa cidade aqui, nossa, não vejo a hora de sair dela. E eu tenho o mesmo pensamento que o seu. Falei, cara, aqui é uma cidade, é um estado, né, de oportunidades. É uma terra de oportunidades. Felipe sempre fala sobre também ganhar dinheiro, como que é uma terra de oportunidade, porque são vários ramos, entendeu? E nossa cidade, por mais que a gente tenha muitos advogados, mas a nossa cidade precisa de bons advogados. Isso é verdade. É fato que as faculdades formam muito bacharéis, mas bons advogados são poucos. Na verdade, a faculdade não forma advogado. Então, assim, hoje em dia tem uma grande massa que quer só concurso, né? Então, assim, a forja de bons advogados é muito pequena, muito pouca. Todo mundo se conhece também. E aqui, onde é que o advogado é forjado? É no mercado. E o problema disso é que muitas vezes ele não tem ali a qualidade específica. Às vezes ele tem uma boa intenção de ser um advogado, mas ele não teve a forja da advocacia. Então, por isso que uma das coisas que eu sempre fiz aqui foi me aproximar muito da Ordem dos Advogados do Brasil aqui, porque ali a gente consegue encontrar muitas ferramentas e a OAB empresta também um prestígio para a gente que está começando, muito importante. Então, a OAB para mim foi muito importante no começo da minha carreira. Você não conhecia ninguém, né? Exatamente. E hoje, assim, graças a Deus, nessa trajetória, a OAB, como eu disse, a gente empresta o nosso tempo, né, da nossa família, do nosso escritório para a OAB, mas a OAB também empresta um prestígio para a gente muito importante. Então, ali eu pude experimentar muitos prazeres e também testemunhar muitos desafios para a nossa profissão. Ali eu fui do Tribunal de Ética, fui presidente da Comissão de Fiscalização, fui conselheiro seccional 2 vezes, fui diretor da Escola Superior da Advocacia. Então, assim, essa passagem pela ordem,
praticamente ininterrupta, e hoje também, né? Porque o fato de estar hoje como integrante do Tribunal Regional Eleitoral na vaga de jurista é uma missão também institucional da nossa ordem, porque a OAB que seleciona os 6 nomes, que encaminha para o Tribunal de Justiça. Então, eu estou lá em missão de ordem ainda. Então, praticamente desde 2012, com a gestão do nosso eterno presidente Andrei, eu nunca mais deixei de trabalhar em prol da ordem. Então, para mim, sempre foi uma alegria muito grande mesmo. O que eu gostei de uma fala sua, Vitor, foi o seguinte: você falou que chegou aqui em 2008, trabalhou em um escritório de advocacia e apenas em 2012 decidiu que, cara, vou empreender e abrir o meu próprio escritório. Uhum. E uma coisa que costuma acontecer muito com os jovens advogados e com muitas pessoas, não estou falando só do ramo jurídico, é que as pessoas, elas têm um sonho, elas querem chegar lá, mas elas não querem pagar o preço do caminho. Isso. Então elas não querem, é como se fosse uma maratona. Vou dar um exemplo. Uma maratona, para você correr uma maratona, que agora eu tô corredora, né, Thiago? Todos os meus exemplos serão esses. Essa a lenda. Mas então, para você correr uma maratona, não tem como eu começar hoje e amanhã eu já tá correndo uma maratona. Eu tenho que passar pelos 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros. E aí é uma construção. Então, a mesma coisa eu falo que é a nossa carreira e os nossos sonhos. A gente tem que ir passo a passo. E como foi que você se sentiu pronto para você empreender? Na verdade, eu trabalhei 3 anos com o Irã Marques, né? Para mim ele é um grande mestre, uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci na vida. E o Irã sempre foi um advogado, não era aquela advocacia de massa, era uma advocacia mesmo, assim, um artífice, um artesão de um processo, né? Então é aquele cara que ele via estratégia em tudo, a gente conseguia, eu lembro que assim, o quanto ele analisava o processo de forma estratégica. Então a gente mirava e buscava os caminhos para ver o que a gente conseguia resolver. Então assim, a advocacia que eu sempre quis era essa, de analisar com carinho, ter uma estratégia, ver o que a gente quer, como que a gente vai fazer, toda essa, porque o processo ele é apaixonante. Então eu fiquei 3 anos trabalhando com ele. Eu me arrependo porque eu saí, não tinha pretensões de montar meu próprio escritório. Recebi um convite de um colega advogado, que hoje é presidente da subseção de Cacoal, o Dr. Diógenes. E ele muito querido. Pessoa muito boa, muito gente fina. E assim, eu muito novo, mas assim, a gente era muito amigo também. E eu recebi esse convite dele, eu não estava ainda pensando nisso, né? Na verdade, eu estava buscando um sócio para ele, aí ele fez o convite para mim. Mas assim, foi muito, assim, eu penso que eu hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu acho que eu deveria ter ficado um pouquinho mais. Porque ali eu era 100% advogado. Eu não precisava me preocupar com toner de impressora, eu não precisava me preocupar se a conta de energia estava paga, eu era 100% advogado. E eu não tive ali a malícia e nem estava ainda, como disse, aí não estava preparando ainda o terreno para ter meu próprio escritório. Então, eu perdi a oportunidade de aprender a gestão de um escritório, que é totalmente diferente, prospectar, relacionar, gerir o escritório, os custos, o que precisa disso. E tanto é que essa dor que eu tive, quando eu estive à frente da direção da escola, eu sempre quis isso. Trazer para o advogado, saber como gerir seu próprio escritório, como escolher seus sócios, porque muitas vezes a gente pensa que os melhores amigos são os melhores sócios, e não é. Então, verdade. Por exemplo, o meu sócio, eu experimentei todas as técnicas possíveis para escolher o meu sócio. Meu sócio foi escolhido a dedo. Fez uma sabatina. Exatamente. Então, assim, foi uma pessoa assim que tudo que eu odeio fazer, ele adora. Então, assim, a gente tem uma sinergia maravilhosa nesse ponto, porque tudo que eu odeio, ele adora. E tudo que ele não gosta é o que eu mais gosto. Então você acha que para ter um sócio, é um bom casamento? Com certeza. É um complemento do que um e o outro não tem. Exatamente, porque, por exemplo, se eu tiver alguém que vai fazer as mesmas coisas, as mesmas habilidades que eu tenho, muitas vezes eu vou entrar em choque. Eu preciso de alguém que agregue, né? Alguém que faça algo que o outro não gosta de fazer, que tem uma matéria diferente. Então, isso tudo se complementa. Ele, como eu disse, ele estava no meu radar já há algum tempo e eu estava sempre analisando ele, desde comportamento, desde postura, até mesmo as habilidades, técnica e tudo mais. Então, quando a gente começou, eu contratei na época um profissional para fazer a nossa
assessoria para fazer essa intermediação, né? Até vocês conhecem o Massoud. O Massoud foi muito importante, ele fez um valuation das nossas carteiras, identificou quais eram os perfis que a gente tinha se eram próprios ou não, se casava bem. Então isso foi um processo de quase 6 meses que o Massoud fez esse acompanhamento com a gente, até chegar no ponto e falou assim, olha, tá tudo ok, o casamento de vocês pode sair. Então foi a partir dali que nós realmente, a sociedade iniciou. Então não foi nada de forma abrupta, foi bem trabalhado, foi bem pensado. A gente entende que, por exemplo, ainda mais em advogados, né, que cada um tem personalidades fortes, né? Então alguém tem que ceder de alguma coisa, Então isso foi bem analisado para que a gente não tivesse nenhum tipo de choque. Mas foi muito importante. Eu tenho, graças a Deus, a nossa sociedade ela é muito sólida. E o Everton é, para mim, hoje uma pessoa extremamente importante. Fui muito feliz quando eu escolhi a dedo o meu sócio. Seja pela beleza, porque ele é muito bonito, mas assim, eu brinco assim que ele é um irmão que a vida me deu e um ótimo sócio. Assim, quando eu escolhi meus sócios, eu não fui pelo critério de beleza, por óbvio, mas tá tudo bem. Eu entendo você. A Lataria não beneficia muito, né? Mas é isso aí. O Felipe, ele tem autoestima, inclusive ele... Tu cortou o cabelo mesmo? Pô, coloca aqui, ó, tem que cortar falar. o cabelo, né? Pra fazer o... Ele cortou o cabelo, mas... Não, tem que fazer, mas o importante é que a gente se O dá Felipe, bem, né? o Felipe, eu não sei o que ele deu um golpe muito bem dado na Nailin, porque o que ele é feio, meu amigo, aquela menina é bonita, mas é sobre isso. E a Natália também, se tu ver a namorada dele, eu não sei o que esses meninos fizeram com essas meninas. As meninas são tudo cegas. Ela comprou um apartamento na planta, não tem? Agora eu tô bem, tô financeiramente legal, aí já dou uns negócios bons, entendeu? Eu era liso feio, agora eu tô feio, mas não tô tão liso. Entendi. Aí depois eu vou melhorar a estética, pô. Apartamento na planta, pô. Perfeitamente. Apartamento na planta. Pô, daqui vai progredindo. Apartamento cheio de infiltração, né? Muita onda. Ei, uma coisinha que eu queria era a trajetória até chegar a ser juiz. Como é que foi essa... como é que foi esse isso? momento aí? O que acontece? Eu acho que assim, como a OAB faz essa escolha, né? A cada 2 anos, o Tribunal Regional Eleitoral pede um empréstimo de 2 juristas para compor a Corte Regional Eleitoral. E eu já tinha visto, né, algumas passagens de juristas que passaram por lá que eu tenho profundo respeito e admiração. E um dia eu recebi, na verdade, foi a atual secretária-geral nossa lá, a doutora Aline, numa conversa com ela falou, Vitor, você tem um perfil que a gente espera, uma pessoa estudiosa, acadêmico e profissional, você é advogado mesmo, então a gente gostaria que tivesse esse tipo de perfil. O que você acha? Até então eu nunca tinha despertado interesse. Uhum. Nem partiu de você, então. Não, assim, não, né? não. Ela numa conversa, ela suscitou isso e aí, a partir dali, começou a nutrir em mim uma sementinha, acho que talvez, pode ser. E aí eu sentei, conversei com meu sócio, analisei, né, o momento, e aí eu me inscrevi para uma vaga de suplente, né, e isso em 2019. E aí eu fiquei muito feliz pela escolha, né, fui escolhido entre os 6, fui pro tribunal também, integrei a lista tríplice, e essa lista demorou 3 anos para ser concluída. Por ser uma lista de suplente, acaba não tendo tanto interesse, vamos dizer assim, não tem tanta urgência, né? E acabou demorando 3 anos. Quando em 2022 eu fui nomeado como suplente e acabei exercendo, praticamente não. Eu exerci todas as eleições gerais de 2022, de julho a dezembro. Saí no dia da diplomação dos eleitos. Então, fiquei esses 6 meses todinho. E aí, nesse período, surgiu a vaga do Clênio Amorim, que eu fiquei nesses 6 meses também junto com ele, e o biênio dele encerrou. E aí, nesse momento, eu me inscrevi novamente, né, mas já para uma vaga de titular. Passei por todo esse processo novamente, ou seja, a lista sextupla, a lista tríplice no tribunal e a nomeação na consequência pelo presidente da República. Então, assim, o que credencia um advogado a integrar a corte eleitoral? Então, o que credencia um advogado a se tornar juiz claro, o currículo pessoal dele, né, o que ele tem
de currículo acadêmico, a participação dele, a vivência dele junto à Ordem dos Advogados do Brasil, porque isso é importantíssimo. Quem vai ocupar uma vaga, seja na Corte Eleitoral ou num quinto constitucional, é importante que tenha vivido experiências dentro da Ordem, porque lá na frente, principalmente as lutas da advocacia precisam ser ouvidas, principalmente e numa corte, seja na Corte de Justiça ou na Corte Eleitoral, alguém que milita realmente, vive a advocacia de verdade, né? Que entende as anguras, né, da advocacia. Então, essa experiência de ordem, uma experiência profissional adequada, notório saber jurídico, reputação ilibada, é o que credencia um advogado a integrar a Corte Eleitoral. Então, claro que a minha trajetória pessoal, minha vida curricular é importante, mas eu acho que o que mais é importante é a experiência profissional e a vivência junto à ordem. Eu acho que um advogado que não passa pela ordem, ele não consegue entender verdadeiramente o papel de um jurista numa corte eleitoral. Então, na minha opinião, né, claro, tem quem pense o contrário, mas eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil é a que forja verdadeiramente um bom jurista numa corte eleitoral ou na Corte de Justiça, no Tribunal de Justiça, pelo quinto constitucional. Entendi. E uma coisa até legal que eu queria que você esclarecesse, a gente bateu um papo antes, ele falou que quando ele integrou essa vaga, até o modo de pensar, porque você debate com os outros. E aí até o modo de pensar na sua advocacia mesmo mudou, questão de estratégia, porque você viu como é que é o feito debate, Isso. como é que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa é uma experiência que eu acho que todo advogado deveria ter. Porque muito advogado também reclama muito das decisões, muito da postura do juiz, enfim, é natural. Mas assim, hoje, com essa experiência que eu tenho hoje na Corte Eleitoral, mudou totalmente a minha forma de pensar na minha atuação na advocacia. Por exemplo, é muito comum um advogado ver, o processo está pautado, eu vou lá despachar memoriais. Nesse momento, a decisão do relator já está pronta. Então, qual a possibilidade de você ter uma alteração de uma decisão ali, se ela, em tese, vai ser desfavorável? Quase zero. Então, isso para mim foi importante. Entender o time de quando ir despachar os memoriais, a importância, eu sempre já tinha visto a importância da sustentação oral, sempre sustentei, e eu vi o quanto o papel da sustentação oral pode alterar na hora decisões importantes. Muitas vezes, um pedido de vista para uma reflexão melhor de um membro da corte sai de uma sustentação oral. Só uma reflexão maior sobre aquilo que está sendo colocado em pauta já é uma vitória para o advogado. O advogado ele é um questionador, ele é um instigador. Então, a partir do momento em que você tem ali uma decisão que seja contrária e você consegue ali um pedido de vista, já é algo que você consegue estabelecer um pouco mais de tempo para que o seu debate possa ser vencedor. Então, a importância da sustentação oral, a importância dos memoriais, de como esses memoriais que não podem ser peças de recurso. Memoriais é algo de 2, 3 folhas no máximo, entendeu? O impacto hoje do visual law, a importância do visual law na elaboração dos memoriais. Já recebi memoriais que com QR Code você tinha um vídeo do advogado, ele manda com QR Code lá, você clica e você vê o vídeo dele falando, sem precisar estar lá presente. Entendeu? Então hoje a advocacia ela é muito dinâmica. Então entender como é que funciona a formação dessas decisões, essa experiência que eu estou tendo hoje no tribunal, melhorou muito a minha advocacia. Minha advocacia hoje eu vejo o quanto ela evoluiu neste ponto por conta dessa participação. Quando você fala que a advocacia ela realmente... Porque a advocacia você tem que estar tecnicamente bom, né? Sim. Preparado, por exemplo, ter ideias inovadoras. Sim. Então tem que estar ciente da atualização do mercado, como que está entendendo o mercado. Fora isso, tem que também saber a forma de como prospectar clientes. Isso. Porque é o tempo todo mudando também hoje, né? Com o mundo digital tão avançado. E o advogado, além de tudo isso, se ele quiser ter um escritório, ele tem que aprender a empreender, a gerir um escritório. Exatamente. E eu sempre brinco, quando alguém fala assim, como que tá a advocacia? Eu falo, gente, a advocacia tá bem. O que a gente tá aprendendo ainda lá no escritório, após 5 anos já de escritório, é sempre a mesma coisa. Prospectar. Não, e principalmente, Vitor, mais do que isso, é como a gente vai fazer para gerir aquele escritório.
é o tempo todo mudando, é o tempo todo a gente testando algumas coisas novas. Então, realmente, empreender não é fácil. E eu vejo esses gurus, assim, e eu não tiro a razão de que se você é CLT, você tem que correr atrás para empreender e tal, mas ser empreendedor não é para todo mundo. E tá tudo bem. Agora eu vejo gente, às vezes, largando empregos, largando oportunidades maravilhosas, porque fica escutando e acha que isso daí é uma verdade absoluta. Quando, na verdade, não é. Você abrir hoje um empreendimento no Brasil é muito caro. Eu acabei de... Tu acabou de abrir um, né? A minha esposa abriu uma loja ali de semijoias, acessórios ali na Carlos Gomes. Eu montei uma estrutura física, mas também a gente também tem um site que o nosso guru ali, o Alzemir, montou pra gente, né? Então, tá todo assim, bonitão hoje. Eu quero atingir várias frentes, né? Então, empreender não é fácil, não é barato, é muito custoso. E até que se consiga ter um fluxo realmente de conhecimento, vendas e tudo mais, para que isso comece a se equalizar e você ficar forte a ponto de poder conseguir fazer novos investimentos, demora. O retorno, o payback é muito demorado. E como a minha advocacia é voltada para empresários, então assim, eu sempre sente aquela dor, sempre busquei estruturar empresas, organizar a questão tributária, empresarial, societária, formação de holdings. E agora eu estou empreendendo, né, com a minha esposa, junto com a minha esposa. E assim, eu sei da dificuldade que é. Percebo hoje na pele o quanto é difícil empreender no Brasil. Eu costumo falar o seguinte, que passou da fase de ser corajoso, é quase uma insanidade. Quase uma insanidade. Agora, falando sobre advocacia, o que era uma brincadeira, né, Alzemir? Uma brincadeira lá no escritório se tornou até um projeto, né? O nosso escritório, que é a VCEM, né, Soluções Jurídicas, a gente sempre sentia, quando eu estava na ESA, eu sempre sentia o quê? A dificuldade de quem está começando, o advogado, o jovem advogado. E uma coisa que eu percebi era que muitos deles não sabiam quais sistemas usar, como fazer um contrato associado, como ter... Muitas vezes não tinha estrutura, tinha um cliente, mas não tinha estrutura para fazer determinadas demandas. E aí eu falei pro Everton, poxa, por que a gente não faz a VCEM Experience? O que é isso? É trazer o jovem advogado para uma semana dentro do meu escritório para que ele conheça qual o sistema que eu uso, como eu uso o sistema, qual é a forma de gestão do escritório, quais são as ferramentas, os aplicativos, os softwares, empacotar tudo isso e falar pro cara, olha, esse é o nosso modelo, você pode usar ou não. É só para ele ter uma experiência de um escritório, porque ele saiu da faculdade, ele não aprendeu a ser advogado. Então é algo que a gente tá projetando aí, é o que a OAB fez como laboratório, mentoria, eu falo que vai ser a VCEM Experience, e eu quero fazer desse advogado o meu parceiro. Então, às vezes ele tem um cliente a advocacia dele é lá em Vilhena, e ele quer ter um escritório aqui em Porto Velho, mas, montar uma estrutura é caro, até criar o nome, tudo. E a gente já tem isso, né? Fazer essas comunidades jurídicas, assim. E assim, é algo que está saindo do papel, em breve aí, quem sabe a gente já consegue estruturar isso para começar a fazer os primeiros laboratórios, porque a ideia é também fornecer ferramentas para os jovens advogados, né? Então, assim, às vezes eu tenho uma estrutura grande, ociosa, e ele tem o cliente, mas ele não sabe fazer. Eu sei fazer, mas eu não tenho o cliente. Então, é uma parceria, um ganha-ganha, né? Então, eu acho que é assim que a advocacia vai se reinventando. A gente até, quando a gente começou o escritório, o primeiro ano, não que a gente não ganhava absolutamente nada, era só pagando. Mas o segundo, quando a gente começou, imposto de renda. Ninguém aqui é formado, a gente sabe nem o que era imposto de renda. A gente foi que sentou com o contador. Mas a gente sempre teve contador também, a gente chegou, contratou um contador mensal, tudo certinho, bonitinho, mas pra gente entender imposto de renda desde o início, cadê? Meu amigo, a gente apanhou. O advogado jovem, como é que ele vai saber isso? É isso que é interessante. Bela iniciativa, ó. Realmente é algo que a gente eu acho quer que fazer plano, olha aquelas... Eu acho que esse plano aí não precisa ser só para jovem advogado, não pode ser para outros... Não, mas é para todo e qualquer advogado. Muitas vezes o que acontece? O advogado, ele quer atuar em determinada área, mas, para ele atuar nessa área, ele vai ter que fazer uma pós-graduação, um curso. Exato. E aí ele tem o contato. Ele não precisa necessariamente fazer isso, estudar isso, porque ele vai gastar, ele pega um parceiro, Então, assim, é algo... E é importante para mim, eu penso da seguinte forma. Por que esse advogado, ele tem que vir pro meu escritório? Para ele entender os meus valores,
as minhas... Criar conexão. Exatamente, porque a partir do momento que ele vincular o escritório dele com o meu nome, ou com o nome do nosso escritório, querendo ou não, se ele fizer algum tipo de infração ética disciplinar, isso vai atrair para mim. Então eu não posso também arriscar um nome que está construído há mais de 15 anos aqui no mercado. Não posso jogar na lama. Eu vou falar uma coisa que eu sempre achei, né, e eu acho que livros, as pessoas falam bastante isso, que empresas que levam o nome do dono são empresas mais confiáveis. Por quê? O escritório de advocacia, ele leva o nosso nome, né? Basicamente, a maioria dos escritórios, eles têm ou a sigla, ou a inicial, ou o nome, sobrenome. E essas empresas que levam o nome da pessoa, elas vão pensar 3 vezes antes de fazer ter qualquer ato, antes de aceitar uma ação duvidosa, antes de fechar algum tipo de parceria. Então, a gente tem que prezar por isso. Claro. Poxa, você construiu aí toda uma vida, que nem lá no escritório a gente construiu. A gente realmente se importa com as pessoas que vão agregar lá dentro. Na hora de fazer uma entrevista, a gente dá uma olhada para saber o perfil dessa pessoa, porque tem que conversar com a nossa missão, com o nosso valor, entendeu? Do escritório. E isso daí que você falou foi muito importante, porque de fato como que eu vou me vincular a alguém? Tu pode ter 10 mil clientes, cara, mas se você for uma pessoa ruim, com esses clientes duvidosos, não adianta que a gente não vai querer um casamento, parceria. Né? E todo casamento, toda sociedade, ela precisa ser, né? Você tem que ter uma troca de interesse, mas acima de tudo tem que ter confiança, né? Então, acho que é importante. Esse é um projeto que, assim, já é um projeto de algum tempo que eu acho que esse ano sai do papel. E se sair, eu quero você de novo aqui para poder falar sobre isso. O nome já tem, né? O roteiro já tem. Nossa, ele é todo... O business plan já tem. Americano, né? Experience. Meu amor, experiência. Mas eu queria isso, que eles tivessem uma experiência, porque, por exemplo, eu lembro muito claramente, quando estava na ESA, o quanto nós tínhamos jovens advogados perdidos, e muitos advogados que já estavam na carreira, mas eles não se encontraram. Por exemplo, ele tá ali fazendo o cível ali, mas assim, ele tá fazendo porque é o ganha-pão dele, mas ele adoraria fazer o direito ambiental, mas ele não tem cliente para isso. Ou ele tem cliente, mas ele não teve condições de parar para estudar para isso. Então, qual que é a ideia? A gente tem um escritório que atende em várias frentes, e aonde ele se encontrar, ele entender quais são as minhas teses, sejam tributárias, sejam teses que a gente tem no nosso dia a dia, por exemplo, desde previdenciário, tributário, empresarial, trabalhista. Então nós temos vários pacotes, a gente faz pacotes de serviço, a gente tem vários pacotes de serviço, que muitas vezes ele pode falar, poxa, eu quero fazer isso aqui, eu tenho cliente para isso aqui, mas eu não tenho condições de parar hoje para poder... Então... Nossa, entenda como funciona a nossa rotina para ele fazer isso lá na ponta. Então, e aquela pergunta que o Thiago falou, o juiz pode advogar? Pode, graças a Deus pode. Se eu não pudesse, nesse ponto não há incompatibilidade, né, como juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral com a advocacia. Só fica impedido o exercício da advocacia perante a Justiça Eleitoral. Então, como eu já não advogava na Justiça Eleitoral, para mim o impacto foi zero, né? Mas quanto a possibilidade do advogado continuar advogando, mantendo seu próprio escritório, isso aí, graças a Deus, ainda bem, porque os boletos são... Eles chegam, né? Chegam. E não esperam. Chegam. Vitor, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta que você é um homem muito inteligente, né? Culto, sabe o que é bom. Você conhece o Grupo HO? Conheço. Então, se você conhece o Grupo HO, você conhece todos os carros maravilhosos que eles têm. Temos Kia, temos Caoa Chery e fiquem aí um pouquinho com o vídeo de apresentação. Há 6 anos, a Caoa Chery inaugurava um novo ciclo econômico, reconhecido como o maior salto tecnológico da indústria automotiva brasileira. Hoje, comemoramos nosso aniversário, oferecendo os melhores carros que você pode comprar pelo menor preço que você deseja pagar. Na Caoa Chery não tem Black Friday. Não vendemos ilusão. Vendemos qualidade e tecnologia pelo preço justo, sempre. Agora que vocês viram, vocês estão com vontade de fazer um test drive lá no Grupo HO, é só ir lá, marcar, falar com o Marcos, com o André, que vai dar tudo certo. Vitor, tem um Tigo 8 lá, ó, top de linha.
Acho que O test drive valeu a pena, né? Que eu levei ele pra fazer test drive no ele 28. Só que aí eu não tive condição, não. Ele não pode ver meu o ticket banco não de deu. couro, que ele fica doidinho, O ticket menina. era muito alto, aí não deu, não. Vender pra liso. Mas aí a Vitória Dá não. conseguiu. Mas ele é muito bom. Vitor, muito obrigada pela sua presença, Obrigado. viu? A gente fica mais uma vez honrado, porque pra quem não sabe, a gente tá fazendo uma regravação aqui. Só que foi tudo perfeito, porque na Obrigado. primeira gravação o Felipe não tava, que ele tava pedindo a Nailin noivado. Agora ele ele Nem lembro chegou. onde é que eu tava. Pedindo a Nailin noivado. É, você tava Aham, viajando. foi quando você tava viajando. Ah, então é. E agora ele voltou, tá noivo. Mostra a aliança, Felipe. Aqui, ó. Mas eu vou comprar. Eu vou trocar, vou pegar uma mais grossa. Ah, é. O Felipe é o Momento Love seguinte. Night. A Bota aí. Nailin, ela Love fala que Night. quer uma aliança fina. O Felipe, ele Comprei. quer uma aliança que pega o Grossa. dedo todinho. Quero pra sem vergonha que vier dar em cima de mim já mostrar logo Olha, assim. Aqui, ó. Aqui, sem vergonha. Calma, Felipe, calma. Obrigada, essa viu, que a Vitor? gente deixa aí. Não, deixa o Vitor falar Ah, é, alguma por coisa, né? verdade. Vocês falando merda aí. Não, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Pra mim foi um prazer conhecer vocês naquele dia e hoje estar aqui novamente pra mim é motivo de muita alegria mesmo. E compartilhar um pouco da minha história, eu me sinto lisonjeado, entender, né? Todo mundo gosta de falar da sua história, né? E muitas vezes a história não é tão interessante, como eu acho que a minha também não era, né? Mas assim, só de saber que o nosso nome é lembrado, eu fico muito feliz de poder estar aqui novamente com vocês. Pra mim foi um motivo de muita alegria. Espero que você goste do presente. É verdade, ganhou um presentinho, gente. Daqui a pouco vocês vão ver. Quer dizer, daqui a pouco não, eu vou postar no meu Instagram pra vocês. Mostra aí, Ian. Eita, pode abrir, será que pode abrir agora aqui? Pode, então já abre. Me deixa ali. É da loja da Da esposa. Fly Acessórios. Essa mulher? Mas da eu minha ia esposa. filmar no Olha meu aí, ó, Instagram, já- gente. Aí vai perder a graça. Abre Abra logo, aí, meu filho. abre Abra, logo. abra. Ai, Eu pô. quero E aí eu ver. já tô vendo aqui, Mas, Vitória, sabe o rapaz. quê? Ah, Já dá patrocínio já, aproveita aí, ó. já tem um patrocíniozinho. Eita, Podia mesmo, gente. Ei. Olha, É gente, do dois, jeito que dois? eu amo. Dois Ei, brincos. então um vai Porra, ser esses brincos eu Natália e um amo. pra- Olha um ali, pra ó, Natália e um pra pendurado. Nailinha. Pronto, para Natália. Certinho. Sai daí. Me dê, rapaz. Ganhei até cartinha. Ai, ganhei tudo. Porra, Gostei, eu levo- gente. Sim. Beijo. Como é o nome Porra. da sua esposa? Tainara. Tainara, beijo, viu? Adorei. Sucesso no seu empreendimento. Sucesso também, Vitor. Obrigado. Todo sucesso do mundo pra você, tanto na advocacia como na magistratura. Como empreendedor agora. Cheiroso. Gostei. E agora? E Tchau, foi tchau, uma honra, gente. tá? Tchau, tchau. Valeu. Gente, ele não terminou de falar, não? Terminou? Terminou, Vitor? Terminou? Terminou então? Aê, Beijo, tchau, tchau. até a próxima.